Oi, meus amores, tudo bom? Faz de conta que vocês não estão percebendo que eu tô com a mesma roupa e com o mesmo cabelo nos últimos 2 vídeos. Acho que 1 ou 2 vídeos. Eu vou gravar 3 vídeos com essa roupa e com esse cabelo. Faz de conta que vocês não estão notando, tá? Tá tudo certo. Mas sejam bem-vindas à série de Olho na Gravidez. E eu vim falar com vocês hoje sobre um assunto que é difícil para a maioria das mulheres, né? Pra não dizer todas. Pra quem passou pela situação ou pra quem não passou pela situação, que é para, assim, como lidar realmente com a perda, sabe? Como lidar com dor, não só com a perda, mas com as dores de maneira geral. A gente sabe que nem sempre a gravidez termina da forma que a gente gostaria. A gente sabe que às vezes o nosso bebezinho morre dentro da barriga por vários motivos. A gente sabe que morre no parto. A gente sabe que acontece às vezes do nosso bebezinho morrer alguns dias depois do parto, como foi o meu caso. Então, assim, a mulher nunca tá preparada pra passar por isso, sabe? Pra vocês terem uma noção, quando eu fui internada, quando a minha bolsa rompeu, de maneira nenhuma passou pela minha cabeça que meu filho ia morrer. Eu fiquei sossegada e fui pro hospital tranquila, sabendo que tava errado, que não era pra aquela hora, mas que, tipo, vai dar um jeito, vai dar certo, entendeu? A mulher não fica pensando que vai perder. E aí, quando tive o parto, que o médico disse que ele tinha chances e tal, pra mim ele tinha todas as chances, entendeu? Que com 15 dias eles iam estar em casa. E coincidentemente 15 dias eles estavam morrendo, né? Mas assim, a mulher nunca tá preparada pra passar por isso. E honestamente, eu nunca teria coragem de dizer se prepare pra passar por isso. Porque, de verdade, na minha cabeça, mulher nenhuma deveria passar por isso. Quando eu decidi fazer essa série, eu escrevi até aqui nessa agendinha quais seriam os temas que eu ia fazer. Não vai ser uma série que vai ser frequente, não. Ela é composta de 5 vídeos, que talvez 6, eu tô aí, porque eu tô com 2 temas que eu tô querendo falar muito. Que uma até foi sugestão de vocês, mas enfim. Então, aí eu já tinha pré-determinado que esse seria, sabe, um tema. Mas aí, no último diário, vocês puderam ver que teve um comentário que até me marcou, que foi sugerindo isso. Eu li lá e vou ler novamente, que foi da Simone. E ela comentou o seguinte, sabemos que filho é insubstituível, mas muitas mulheres engravidam logo após a perda. Conta um pouco sobre como lidar com essa situação. Então, eu observei, sabe, que 99% dos meus vídeos tem pelo menos um comentário falando sobre minha força, ou sobre minha fé, ou algo do tipo, por eu estar aqui, sabe, dando minha cara a tapa, por eu estar em pé. Pra quem não sabe, meu filho morreu num dia, eu fui trabalhar no outro. Mas assim, eu não sou tão forte como todo mundo acha, sabe? Eu não sou a super mulher, eu não sou extremamente abençoada. Não que eu não seja, lógico que eu sou. Como todo mundo é, eu não sou especial, eu não sou diferenciada, entendeu? Eu sou igual a você que tá aí vendo. A diferença só é que eu procuro pensar um pouco diferente de algumas pessoas. Eu acredito que tem pessoas que sofreram mais que eu, tem pessoas que passaram por coisas mais difíceis que eu, como teve pessoas também que passaram por coisas que foram menos difíceis e que reagiram totalmente mais drasticamente, entendeu? Quem é da área da saúde vai saber que existe uma coisa chamada limiar da dor, que eu vou adaptar o que eu tô falando. Assim, a dor existe, eu sinto de uma forma e você sente de outra, porque o meu limiar, a minha capacidade de suportar é maior do que a sua, entendeu? A dor é igual pra todo mundo, só que uns conseguem fisicamente suportar, fisiologicamente suportar,
dor física, sabe? Tipo, dor de cabeça. Uns conseguem suportar de boa e outro na primeira dorzinha já não tá suportando. E não é manha, não é dengue, é o limiar da dor dele que é mais baixo, entendeu? Então, assim, a dor tá aí, psicologicamente falando. Eu não sou psicóloga, óbvio, mas assim, emocionalmente falando, pra não usar o termo da profissão dos outros. Emocionalmente falando, a dor tá aí e a gente meio que escolhe conscientemente ou não como lidar com essa dor, entendeu? E aí, o que é que a gente faz? Quando acontece uma coisa dessa na nossa vida, a gente primeiro pensa assim, por quê? Sabe, por quê? Por que que isso aconteceu? Em nenhum momento eu questionei por que comigo. O que aconteceu comigo porque estava destinado a ser comigo, mas eu queria saber por que que aconteceu. O que que aconteceu? Por que que os meus filhos vieram ao mundo para viver só 15 dias? Isso foi um questionamento. E às vezes quando você busca, sabe, assim, às vezes dentro de você, às vezes conversando com outra pessoa, você busca entender o porquê disso, fica mais fácil. Quem é de Arapiraca região sabe quem é o Dr. Alberto Sandes. E eu resolvi fazer uma consulta com ele porque eu já ouvi falar muito bem dele e eu queria mesmo só conversar, sabe? Eu acho que se você puder fazer isso e tal, você faça. E eu achei que, como me falaram muito bem dele, eu quis conversar com ele. E aí, quando eu contei a história pra ele, ele me disse assim: olha, Daisy, eu tenho certeza que o Danilo vai vingar. Porque ele nem me examinou, eu só fui realmente conversar, porque o meu obstetra é outro, eu fui pra ele para conversar. Ele disse: olha, Daisy, eu tenho certeza que o Danilo vai vingar. Aí eu disse: doutor, mas tipo, super feliz, né? Aí ele disse: porque você teve uma gravidez gemelar, você chegou até uma idade gestacional, entre aspas, avançadinha. Não com esses termos, né? Óbvio que ele não ia falar avançadinha comigo. Mas assim, eu cheguei a uma idade gestacional grande, então eu tava pesando por 2, líquido amniótico de 2 placentas e tal. Então, um só meu corpo vai suportar, entendeu? E aí ele falou: seus 2 filhos vieram pra abrir o caminho pra o Danilo chegar. E aí eu lembrei de outra frase, que quem até falou foi o André, que é um amigo meu, que ele disse assim: Daisy, você já observou nos filmes de desenho, de princesa, o que for, quando o príncipe vai chegar, o que é que acontece antes? Aí eu falei: o quê? Aí ele falou: vem 2 guerreiros na frente pra anunciar. E os meus guerreiros vieram, me prepararam meu coração e anunciaram, e eu entendi que foi pra isso que eles vieram ao mundo, sabe? Pra corrigir talvez alguma coisa em mim que estava errada, corrigir alguma coisa na minha família se talvez estivesse errada, preparar o caminho para quando o Danilo chegar. Eu entendi que foi isso. E depois desse dia que eu tive essa compreensão, foi mais fácil pra eu suportar, pra eu superar. E eu me agarrei muito à minha fé. Eu acho que Deus sabe todas as coisas. E o que eu falava o tempo inteiro durante o internamento dos meus filhos era isso, sabe? Que o que Deus quiser pra mim eu quero. O que Ele quiser pra mim eu vou aceitar, porque Deus sabe todas as coisas. Então você tem que depositar a sua fé em algum lugar. Se você for uma pessoa que crê em Deus, porque tem pessoas que também não acreditam em Deus, eu não tô aqui pra questionar isso, entendeu? Mas você tem que ter um direcionamento. Você tem que saber aonde você vai chegar. Você tem que ter um destino. Você tem que ter um destino porque senão você enlouquece, sabe? Qual foi o meu foco, assim? Eu pensei: eu quero ser mãe. O meu sonho é ser mãe. Então eu não vou desistir do meu sonho. Deus levou os meus filhos? Levou. Mas Deus não levou meu útero. Se Deus não levou meu útero é porque Ele acha que eu posso ser mãe de novo. Porque se eu não pudesse ser mãe de novo, Deus tinha levado meu útero. Então o que é que eu fiz? Fui no médico e disse: doutor, eu quero engravidar de novo. Ele disse: quando? Eu disse: agora. Aí ele disse: agora você não pode, porque você fez uma cesariana, tá? Você tem que ter um preparo, tem que ter uma recuperação. E aí eu esperei o tempo que ele me falou. E em seguida já comecei a tentar, porque eu não ia desistir do meu sonho, que era ser mãe. E o meu foco era esse: eu quero ser mãe. Se não pôde ser do Vitor e do Murilo, que eu sou mãe deles até hoje. Eu tenho meus 2 filhos, que estão no céu. Mas assim, eu tinha aquele direcionamento, sabe? Eu tinha um foco na vida. Você não pode se perder, você não pode ficar tipo: pra que eu vim pro mundo? Porque aí você vai botar esse monte de coisa na sua cabeça e você vai ficar depressivo. Você tem que ter um rumo, sabe? Sabe aquela história aponta pra fé e rema?
É tipo isso, aponta pro teu caminho e segue, vai. Porque vai chegar uma hora que você vai ter altos e baixos, você vai ter recaída, você vai fraquejar. E se você não tiver aquele foco, você desaba. Uma coisa assim que eu levo pra minha vida é que tudo passa, sabe? Se eu falar pra vocês que hoje eu sou sossegada em relação aos meus filhos, eu não sou. Eu ainda sinto, ainda dói. Mas não é como no primeiro dia, não é como no segundo dia. Fica aquela feridinha ali, mas ela fica calejada, sabe? Não é aquela dor gritante e lacerante. E tudo passa, tudo passa. E eu tenho certeza que vai passando um dia após o outro. Vai passando um dia após o outro e cada vez mais isso vai aliviando dentro do meu coração e eu vou tendo mais entendimento das coisas e tudo mais. Uma coisa que você precisa realmente fazer é buscar ajuda. Não ache que você é fraca por pedir ajuda. Hoje eu faço terapia. Os meus filhos nasceram em maio, ou seja, em maio eles completariam já 1 aninho. Em maio vai completar 1 ano que começou meu sofrimento. E só há 1 mês, mais ou menos, eu comecei a fazer terapia. Demorei. Hoje o meu arrependimento é não ter começado antes. A minha psicóloga é maravilhosa. Eu vou até indicar ela, o nome dela é Jaqueline. E ela atende na clínica Vida Bela, aqui em Arapiraca, pra quem se interessa. Ela é ótima. Da primeira sessão eu já saí de lá tipo, mais leve e tudo mais. Eu gosto muito dela. E assim, eu só me arrependo de não ter começado antes, porque você começa a entender o porquê das coisas. Se você não puder fazer uma terapia, procure na sua religião, se você for uma pessoa religiosa, procure nos seus amigos, na sua família, mas procure ajuda, não se isole, que foi o que eu fiz. Não se isole, não fique sozinha, não se tranque, não se blinde. É dolorido escutar certos comentários, como eu escuto até hoje, de família, de pessoas próximas, de conhecidos, de estranhos. É dolorido escutar. Mas você tem que aprender a lidar com isso. Você não pode se fechar do mundo, entendeu? Por causa disso. E aí, quanto a algumas pessoas que falam assim... Mas, tipo, no comentário que ela me perguntou se... o que eu achava sobre pessoas que tentam engravidar novamente logo. Eu sou uma dessas. Assim que eu perdi eles, que eles foram pro céu, eu já quis engravidar novamente. Se eu pudesse ter engravidado no dia seguinte. Eu acho que isso é uma decisão que vai da pessoa. Se é o seu sonho ser mãe, independente de qualquer coisa, tente novamente. Não desista, entendeu? Se não é o seu sonho ser mãe, se foi aquela gravidez que aconteceu de alguma maneira e você perdeu, mas não era o seu sonho, não seja. Dentro de mim gritava a vontade de ser mãe. Então, eu decidi que eu queria ser mãe independente de qualquer coisa na vida. E aí eu quis novamente. Eu acho que ninguém deve julgar uma mulher se ela quiser engravidar rápido ou não. E acho que ninguém deve ninguém deve julgar se ela não quiser engravidar também logo ou não. Deixe ela no tempo dela, porque só ela sabe. Vou falar uma coisa pra vocês. Antes de eu procurar a terapia, eu tava tendo sonhos horríveis. E eu acho que o sonho é... Assim, eu sou uma pessoa que dá muito valor a sonhos, sabe? E eu acho que o sonho é uma forma que o seu subconsciente tem de extravasar o que você tá sentindo. Então eu tinha muito medo do Danilo morrer. Eu sonhei que eu não queria pegar o Danilo no colo porque... Eu sonhei que eu não queria pegar o Danilo no colo porque se ele morresse eu ia perder o meu filho, entendeu? Então assim... A mulher sabe se ela carrega essa gravidez nas costas de novo ou não. Ela sabe como ela vai reagir se acontecer tudo de novo, porque vai que acontece, ninguém sabe de nada, ninguém tá livre de nada. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, enfim. Eu acho que ninguém deve julgar, entendeu? Só aceitar. E pra quem passou por isso, o conselho que eu dou é... Primeiro, se você conhece alguém que passou por isso, respeite tudo, assim... Respeito acima de tudo, respeite a dor, o momento, não fique falando, só fale se ela quiser falar primeiro. E assim, caso seja você que tenha passado por isso, o conselho que eu dou é o seguinte: se agarre a alguma coisa que você acredite. Eu me agarrei a Deus e a minha vontade de ser mãe. Então se agarre pra você não enlouquecer.
Eu não fui trabalhar porque eu sou uma maníaca por dinheiro, obcecada por dinheiro, quando eu perdi o meu filho. Eu fui trabalhar porque lá eu ia fazer alguma coisa e minha cabeça ia sair disso. Porque, querendo ou não, eu fiquei mais de uma semana internada antes, tentando, com a bolsa rompida, tentando fazer com que eles não nascessem prematuros. Eu passei uma noite internada num corredor de um hospital. E pra quem já entrou no hospital sabe como é. E eu não tinha privacidade nenhuma, tava sofrendo, sentindo dor. E tava num corredor, passei uma noite inteira num corredor. Minha família não podia ficar inteira comigo porque porque a gente tava pelo SUS e você só pode ter um acompanhamento pelo SUS. Então eu fiquei internada desesperada num corredor sem esperar e foi horrível. Eu fiquei uma semana internada, sofrendo pressão psicológica, com medo. Toda hora quando a moça vinha escutar, a enfermeira vinha escutar o batimento cardíaco, ficava naquela apreensão. Vai escutar os dois, vai estar tudo certo, vai escutar, vai estar tudo certo, sabe? E depois desse internamento todo, aconteceu que não deu mais e eles tiveram que nascer. Eu passei por transfusão sanguínea, me venderam um remédio errado e eu tomei um remédio errado já dentro do hospital. E aí eu quase morri também. E eu quase morri de anemia e foi um inferno. E depois eles nasceram e aí tudo conturbado e eu tive uma crise muito forte depois do parto. E aí eu vim pra casa e eles não vieram. E você entrar na maternidade com 2 filhos na barriga e sair com o braço vazio é horrível. E depois você fica visitando eles 15 dias e você vê seu peito jorrar de leite e você não poder dar leite, você não poder pegar no colo. E aí você tá na sua casa, na fé que o seu filho vai sobreviver. E aí você recebe a ligação e você tem que buscar. Eu podia cortar essa parte inteira na edição, mas eu não vou cortar porque eu quero que vocês vejam que eu não sou tão forte como vocês acham, sabe? Mas assim, você receber a ligação e você já saber o que foi que aconteceu, porque você sente, a mãe sente, sabe? E você ir buscar o seu filho e tirar ele do hospital dentro de um caixão que não era... Você espera tirar numa manta bem bonita, e eu tirei dentro de um caixão. E aí no dia seguinte você já chega no hospital esgotada e você vê que o seu outro filho tá no mesmo caminho e no mesmo... E aí nessa mesma noite você receber novamente a ligação e você ir buscar novamente seu filho dentro de um caixão. É triste. Então não julgue o que a mulher decide fazer da vida dela depois disso, sabe? Tenha fé. Aí, pra complementar, aconteceu essa semana aqui na minha cidade um fato que todo mundo, assim, comentou muito, que foi um jovem, um menino novo, que cometeu suicídio. Porque ele desistiu de viver e ninguém sabe o que tava passando na cabeça dele, sabe? Mas é uma coisa, assim, que você... O conselho de verdade que eu dou pra qualquer pessoa que esteja pensando em fazer isso é não faça. Não faça porque... Deus dá as maiores batalhas para os maiores guerreiros. Se Deus tá me dando esse fardo para eu carregar alguma coisa, Ele queria que eu tirasse disso. Vai ver, era isso, ajudar outras pessoas. Não sei o que Deus tinha pra mim, sabe? Mas assim, eu acho que as pessoas do mundo, eu, você e tudo mais, tá muito aqui, ó, muito rede social. Você chega num bar e você vê que tá todo mundo, no lugar de conversar entre si, na mesa, tá todo mundo tirando foto e postando e não sei o quê. E esquece de olhar pro outro, sabe? Esquece de colocar o outro no colo, esquece tudo isso. Eu tô fazendo terapia, não é porque eu digo, nossa, eu acho que eu estou arrasada e eu vou fazer terapia. Não foi assim, foi o meu amigo que disse, olha, você tá ruim, você não tá conseguindo, eu não tô, meu amigo falou, não tô conseguindo lhe ajudar mais, eu não tô sabendo mais fazer você ficar bem, então procure uma ajuda profissional. E aí foi quando ele praticamente me obrigou, pegou o telefone, entregou na minha mão e me obrigou praticamente a ligar e marcar. E eu comecei e sou grata, porque quem sabe o que uma pessoa é capaz de fazer, né? Com tudo isso. E é o conselho que eu dou. Preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor, que às vezes a pessoa tá arrasada e por fora tá sorrindo e você nem sabe, entendeu? Às vezes a gente que tá sofrendo não demonstra. Mas tenta você que tá de fora prestar atenção mais naquela pessoa. Talvez se a gente prestar um pouquinho mais de atenção, a gente nota alguma coisa. Tá bom? Eu espero que esse vídeo, de alguma maneira, eu acho que foi mais um desabafo do que uma ajuda. Mas eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. E qualquer coisa que vocês precisarem falar comigo ou o que for, eu sempre vou estar disponível.
O meu Instagram tá aqui, eu tento responder todo mundo no direct, não consigo responder rápido todas as vezes, mas eu respondo sim, todo mundo, não tem nenhum direct no meu celular sem estar respondido. Então podem falar comigo, o comentário eu acho um pouquinho mais difícil responder por causa que eu tenho que estar com o computador, no celular já acho mais difícil de me responder e tal. E enfim, se vocês quiserem que eu faça live pra gente trocar ideia assim mais perto e tal, façam o que vocês quiserem, o espaço aqui embaixo é de vocês, vocês comentarem, tá bom? E eu espero que tenha ajudado bastante. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!